Saudações a todos, estamos agora aqui ao vivo pelo YouTube e também aqui pelo Instagram, né? Pelo Facebook não houve possibilidade, mas vamos aqui fazer uma live com muito conteúdo hoje, viu? Muita coisa bacana sobre dores no joelho, tá joia? Então agora o Instagram e o YouTube estará notificando todo mundo para poder entrar nessa live, para poder escutar os dizeres aqui sobre tratamento, sobre dores, o que eu posso fazer para poder ajudar vocês aí na sua casa mesmo, a evitar essas dores no joelho, tá? Então só mais alguns minutinhos, só para o pessoal receber essas notificações e começar esse vídeo aqui certinho aqui para nós, tá joia? Bom, deixa eu me apresentar, sou o Dr. Júlio Castro, sou fisioterapeuta no tratamento da dor e da baixa mobilidade aqui em Pindamonhangaba. Também atuo em outras cidades, eu uso muito técnicas de osteopatia, de quiropraxia, que é terapia manual, também dry needling, acupuntura, eletroacupuntura, para ter o máximo de resultado com vocês e os pacientes, né, ficarem bem. Lembre-se sempre, quem cura é Jesus, é o Senhor. Só sou uma ferramenta nas mãos dele aqui para poder ajudar o próximo, tá joia? Então vamos dar início então, a live já começou, já tem um pessoal já assistindo, já tem algum tempinho, então vamos aqui falar sobre dores no joelho, patologia no joelho. Seria muito interessante se eu tivesse as peças anatômicas aqui, né? Eu queria muito algumas peças, eu andei tentando comprar, mas não deu certo, mas em breve terei aqui para ser melhor, tá bom? Ou então tivesse alguma produção muito grande aqui que aparecesse, né? O que eu estou falando aqui, as imagens aqui, tudo certinho para vocês aqui, seria muito bacana também. Mas como não temos, nós fazemos aquilo que nós podemos, né? Vamos lá então. Olha só, vamos falar sobre dor no joelho, né? Porque analisa só, veja uma coisa, o seu corpo todo, né? Ele tá, quem está sustentando, né? O seu pé, ali está sustentando a base do seu corpo todo, mas o joelho é uma articulação ali que a gente usa demais. Para cada minuto, assim, a gente está em flexo-extensão do joelho ali para poder caminhar, para poder andar em todo o tempo. Então é uma articulação que fica com muita carga, né? Então ali no joelho. Então causa muita algia, causa certa artrose, né? Alguns problemas aqui que nós vamos entrar em detalhes de cada um, tá bom? Pelo menos ali umas 7 patologias, vamos estar falando sobre o joelho e como você deve aí fazer na sua casa alguns exercícios, alguma parte de mobilização para essas dores pararem, né? E você ficar bem, tá joia? Então vamos agora entrar em alguns detalhes muito importantes. Veja bem só. Quando a pessoa tem uma base de gravidade voltada para frente, como que nós avaliamos isso? Como que nós conseguimos ver isso? É quando a pessoa projeta o corpo muito para frente para poder andar, né? Ou então pessoas que andam na ponta do pé. Olha só que interessante, sabe essa sobrecarga toda, sabe aonde vai isso aí? Vai lá no joelho. Então isso é muito interessante, a gente alinhar o corpo da pessoa, arrumar essa base de gravidade, né, para ela poder estar com uma postura homogênea, reta, né, não muito para anterior e não também para trás, igual aquelas pessoas que andam, né, com o corpo lá para trás e a barriga para frente, já viu? Então daí tem uma base muito para trás. O calcâneo ele recebe muita pressão, né? É possível dar uns porão de calcâneo. Agora, quando tem uma base muito para frente, pessoas que andam na ponta do pé, tende a ter alguma patologia, alguma dor no joelho e também, muito comum também, ela ter também ali a parte de fascite plantar, que é muito interessante. Quando a base de gravidade ali está para frente, começa a apertar muito os metatarsos, que estão os ossos abaixo do pé ali, né? Antes dos dedos ali do pé. Então, mas vamos lá para o joelho, que é a live de hoje, né? Uma coisa interessante. Veja só. Pessoas assim, eu já atendi muitas pessoas aqui com problemas de joelho, desde artrose, desde parte meniscal, desde pós-cirúrgico, ligamento e também outras patologias. E uma delas que eu vou entrar agora é muito interessante, é uma tendinite do patelo femoral. Que trem é esse, né? O porquê isso dá e o que eu tenho que fazer, né? Se for o seu caso, se for uma tendinite patelo femoral, mas onde que dói? Geralmente vai doer uma dor chata ali, uma incômoda, né? Quando tivesse machucado, a parte de cima da patela. A patela é aquele ossinho que fica bem no joelho, que fica solto ali na frente, a patela. Antigamente chamava de rótula, hoje é patela. E uma dor bem acima ali, nós chamamos de uma tendinite. O porquê, né? Porque a musculatura ali do quadríceps, que é o reto femoral, que é bem no meio ali da sua coxa, na parte frontal da coxa, é o reto femoral.
E o tendão dele, que é o final do músculo, ele se liga ali nessa patela. Né? E depois da patela, ali, que é esse ossinho, tem um ligamento, que é do patela até a tíbia, aquele osso de baixo. Então, aqui é o fêmur, né? E aqui é a parte de baixo, que você imagina um joelho aqui, olha, em flexão. A parte de baixo aqui, ó, aqui é a patela, tá? E aqui é o fêmur. Então, bem na parte aqui, um pouquinho abaixo do joelho, aqui, ali tem até uma partezinha mais alta ali, né? Que é uma tuberosidade. Porque daí tem um ligamento que liga da patela até ali a tíbia. E como faz muita força ali esse músculo para poder puxar ali essa patela, e a patela está ligada ali na frente da tíbia, a perna ela estende, ela faz uma extensão. Então, olha só que interessante. E aí, como faz essa extensão, ali como está ligado ao osso da tíbia, começa a ter mais depósito de cálcio e formar um calinho ali, uma parte mais óssea, alta, que chama tuberosidade da tíbia. É importante a gente saber que eu vou entrar em bastante detalhes aqui sobre isso, tá bom? Sobre essa parte da tíbia aqui, então já estamos conectados aqui falando sobre isso. Mas olha só que interessante uma coisa. Eu tive alguns atletas aqui, que são da seleção de Pinda aqui, que estavam com muita dor nessa região. E aí quando nós fomos ver, né, o que foi que ocorreu? Bom, esse rapaz ele foi para uma academia treinar, ele tem muita força nas pernas, né? Ele sentou naquela cadeira extensora, onde nós sentamos e fazemos a extensão de joelho. E colocou uma carga muito pesada, ele colocou no último lá em mais peso, o cara tem muita força. E começou a fazer a série dele, né? 4 de 10, 4 de 8, eu não lembro quanto era. Mas o que aconteceu? O tendão ali, ele quer ter uma distensão, ele quer rasgar, ele não aguenta ali o tendão do reto femoral, que está ligado ali, olha, a patela ali, que é o músculo principal para fazer a extensão, ele não aguenta. Daí ele quer rasgar e começa a ter uma leve distensão, umas pequenas rupturas ali, né, algumas pequenas lesões e começa num processo inflamatório. Então uma tendinite ou tendinopatia é uma inflamação do tendão ali, né, onde está ali o final do músculo reto femoral que vai até a patela. E nossa, causa muita dor, a pessoa não consegue mais subir escada, descer a escada, né, e daí temos que fazer a parte de fisioterapia aqui, é bastante parte de mobilização, a parte de processos analgésicos ali, né, com ultrassom para poder ali recuperar o tecido que está machucado. Aí depois usamos também ali bastante a parte de liberações da musculatura, ali para ver se tem algum espasmo. Também usamos bastante ali também a parte de agulhamento com dry needling para poder ali tirar um pouco dessa dor ali, né? Com TENS, para poder tirar um pouco dessa dor da pessoa. E em alguns casos nós temos até que deixar ali, colocar correntes, né, para treinar essa musculatura ao redor ali, que é o quadríceps, isquiotibiais, mas sem fazer um movimento de flexo e extensão no joelho, porque senão vai atrofiar, porque isso demora pelo menos uns 2 meses com fisioterapia para poder regularizar isso e a pessoa ficar bem e voltar de novo à atividade física. Essa tendinopatia, né, que eu falei para vocês, que é patelo-femoral, que é uma dor acima da patela. Chique? Agora você fala para mim, Júlio, mas o que eu posso fazer em casa para poder tirar essas dores, né? Uma coisa que é muito importante é o que é. Continue com os remédios que você está tomando do seu médico que pediu para você, a parte de anti-inflamatórios, continue. E uma coisa importante é você deixar imobilizado. É não ficar subindo escada, abaixando, levantando, tá? Então deixa sempre a perna no máximo extensão possível. E extensão possível é interessante assim, se tiver um imobilizador, né, uma órtice ali que deixa o joelho bem esticado e não dobre ali o joelho, não faça flexão do joelho, isso é muito interessante, porque precisa de descanso essa musculatura para poder esse tendão recuperar. Entendeu? Existem graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 3 ruptura, né? Daí é cirúrgico só. Grau 1, grau 2 a gente consegue ali essas extensões, né? Pequenas distensões, depois uma breve distensão maior, né? E até uma ruptura ou ruptura, né, desse tendão. E aí é interessante você ficar paradinho, ficar quietinho, tá? Se você achar que a coxa ali está ficando muito fraca, o movimento, faz pelo menos isometria, deixa a perna ali esticada, sentada, deixa a perna esticada, não dobra a perna e coloca um pezinho lá no pé. Aí você fala, Júlio, mas eu não tenho peso aqui em casa. Coloca uma sacola, pega uma sacola de feira, coloca ali algum alimento ali dentro, que tenha peso, 2 quilinhos ali, coloca no pé, coloca o pé por dentro e fica com a perna esticada, não dobra. E aguarda ali por pelo menos ali uns 30 segundos, umas 4 serinhas de 30 segundos, ajuda muito
a treinar ali a musculatura e não deixar ela fraca, diminuir o tônus muscular dela, né? E deixar ela sempre ali forte para você não perder músculo, tá bom? Vamos lá então, falamos dessa tendinopatia. Agora, e a patela? Eu vou estar descendo, tá? Depois eu vou para os lados do joelho e atrás do joelho também, que é importante. Vamos lá, na patela ali temos uma articulação nessa patela. Só que ela está em cima dessa articulação ali, fêmur e a tíbia, né? Essa patela, que tem uma cartilagem por trás dela. Porque essa cartilagem ela fica entre atrás dessa patela, a cabeça do fêmur ali chama de côndilo. Esse côndilo também tem uma cartilagem. E o osso de baixo, que é a tíbia, também tem uma cartilagem, para não ter contato osso com osso, né? Mas às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa tem uns traumas, ela pode cair, ela pode se machucar, e quando ela cai e se machuca, o que acontece? Começa a ocorrer algum efeito assim de ruptura, de quebra dessa articulação. E ocorrendo essa quebra dessa articulação abaixo da patela ali, essa cartilagem, né, abaixo da patela, ela começa a ficar toda, vamos dizer assim, áspera. Começa, porque ela não quebra e fica certinha, fica os pedaços maiores, outros menores, não tem uma linha homogênea. E aí, alguns pedaços que estão maiores, outros menores. O que acontece? O que acontece é que começa a causar dores, quando a pessoa acaba mexendo, trabalhando, né, com movimentos da perna, e essa patela tem que se mover, né? Ela tem que fazer o movimento, né, superior e inferior, e quando nós dobramos a perna, ela acaba indo um pouquinho mais para fora, lateralizando. Então isso começa a causar dores, porque a cartilagem ali está quebrada, ela está ali teve um ressecamento e teve esse trincado dessa cartilagem, e começa a ter essas deformações. E é uma condromalácia, vira uma condromalácia. Essa condromalácia patelar, essas dores que ficam abaixo da patela, por dentro da patela, começa a causar muita dor. A pessoa sente muita dor, mas o porquê que levou essas dores, né? Essas dores atrás da patela, né? Quando a pessoa realmente ela cai. Pessoas de idade, pessoas do esporte também, quando vai cair e acaba caindo de joelho, com muita força no chão, né? E acaba ali apertando ali a patela ali entre os côndilos do joelho ali e acaba tendo essa ruptura, tá bom? Então causa muita dor. Mas aí nós fazemos todo o processo aqui também na fisioterapia e várias outras coisas. Mas o que é interessante? Mas o que você pode estar fazendo aí na sua casa? Porque na sua casa bom, Júlio, eu tenho dores na patela, o que eu posso estar fazendo? Vamos lá então. Você deitado na sua cama, no sofá, pega bem esse ossinho, que é a patela. Eu não tenho peças anatômicas aqui para demonstrar, mas seria interessante. E tenta mexer ela para cima e para baixo, mas tem que ficar com a perna em extensão, esticada. Segura aqui com as duas mãos assim e faz movimento para cima e para baixo. Fica ali um minutinho fazendo. Após isso, começa a fazer também para lateral. Tá? É uma mobilização patelar para lateral. Mais um minutinho. E depois, sabe o que é interessante? É você rotacionar um pouquinho para lá e para cá. Ó. O porquê? Porque daí aquela cartilagem que tem esse desgaste abaixo da patela é como se estivesse lixando ela, vamos dizer assim, né? Fica mais homogênea ali toda a circunferência da cartilagem que está abaixo do osso, não fica pontas ali. E com isso a pessoa ela tem uma leve melhora, vamos dizer assim, uns 40%, 50% das dores, tá bom? Mesmo você em casa. Então, falamos de dores acima da patela, que é ali patelo femoral, né? Eu já disse a vocês. Agora patela. E agora tem uma outra coisa importante, né? E se a dor, olha só que interessante, ela for para baixo da patela, porque para baixo da patela temos um ligamento ali, que é da patela até a tíbia, patelo tibial, até aquela tuberosidade que eu falei da tíbia. Tem pessoas que quando caem, né? Então pode até ter uma ruptura. Eu tive um paciente que teve uma ruptura dessa articulação, desse ligamento da patela até a tíbia, rompeu, teve que fazer uma cirurgia, né? Então, como eu disse para vocês, que ali essa engrenagem que pega o reto femoral, passa por cima da patela e desce até a tíbia, quando o reto femoral ele faz força, ele faz com que a perna ela fique em extensão, estenda. Então, pessoas que jogam futebol, que caem, né, de repente batem, né, bem essa parte um pouquinho para baixo, ali do joelho, ali onde fica esse ligamento, pode romper.
e aí começa a causar muita dor, daí o joelho fica com instabilidade. Instabilidade o que é? A pessoa está andando, de repente dá um susto assim, dá uma dor forte e a pessoa acaba caindo. E se a pessoa cai, ela não sabe por que caiu, parece que foi um choque, uma coisa assim estranha, então é necessário fazer a cirurgia. Olha, eu já tive pacientes aqui que fez a cirurgia e rompeu novamente depois de alguns meses, quando estava fazendo fisioterapia em outro local, ele voltou aqui comigo, Júlio, estava fazendo fisioterapia em tal local, mas não deu certo e ele teve que fazer outra cirurgia. É possível isso acontecer. Tá? Agora, o que você pode fazer? É deixar sempre o joelho em extensão, até cicatrizar ali aquilo ali, essa dor parar. Ou então, se for pós-cirúrgico, tem que estar com imobilizador de joelho, não pode dobrar o joelho, porque se você dobrar o joelho, vai forçar, vai puxar esse ligamento, ele pode romper de novo. Então, durante um bom tempo, ali 1 mês, 2 meses, tem que estar com esse imobilizador, né? Exercícios isométricos ali, toda a musculatura ao redor, para não perder massa muscular, né? Então, isso é muito importante. Tá bom? Uma liberação para ver se tem alguma musculatura que está com espasmo, né? Interessante. Agora, você na sua casa, o que você pode fazer? Se a sua dor, de repente, é essa dor que você está tendo. Interessante o que é? É você pegar e não ficar fazendo, subindo escada, degrau alto, principalmente tentar comprar um imobilizador de joelho para poder colocar nele para não dobrar o joelho. Tenta ficar com o joelho mais esticado possível, tá bom? Porque esse dobrar que vai esticar ali esse ligamento que está até a patela, e a patela está ligada ali até o reto femoral, né, que a pessoa vai ter que acionar o quadríceps para levantar e outras coisas, e começa a sentir muita dor. Então, é ficar quietinho em casa e continuar com os medicamentos que o ortopedista passou para vocês, os anti-inflamatórios, que é muito interessante, né? Agora as pessoas falam assim, Júlio, tá, mas eu não posso tomar anti-inflamatório, então coloca gelo, que ajuda bastante a diminuir o processo inflamatório, mas não é tão eficaz como o medicamento, tá? E imobilização total, tá bom? E um pouco de exercício, de isometria, né? Que eu falei para vocês. Exemplo, assim, tá sentado numa cadeira, deixa a perna esticada e aguenta o máximo que der, ali com a perna esticada, depois descansa um pouquinho, dobra ali o joelho, pode dobrar se você estiver sentado, porque não tem peso, né? Em cima ali do corpo, do joelho. Então é fazer um pouquinho de exercício para poder ativar ali os músculos ali do quadríceps, a parte de trás que chama isquios tibiais, um pouquinho de panturrilha, tibial anterior, adutora, abdutora, interessante, né? Na sua casa. Agora, na fisioterapia fazemos várias outras coisas, tá bom? Agora vamos lá, coisas também muito interessantes, né? Bom, falamos ali da parte de cima, daquela tendinopatia, da patela femoral, falamos ali da patela, que é uma condromalácia, e desse rompimento, desse ligamento ali que tem entre a patela e a tíbia. Agora vamos entrar em outra coisa mais interessante, a parte de trás do joelho. O que acontece, né? Muitas pessoas relatam que tem muita dor na parte de trás do joelho. Ali, muitas pessoas ali podem ter, o que acontece, né? Quando a pessoa leva a um tombo, alguma queda, e o joelho ele vai para a lateral, esquerda ou direita, começa a forçar muito os meniscos. Mas que trem é esse de meniscos, né? Bom, entre o fêmur e a tíbia de baixo, aqui, ó, né, que daí faz uma extensão, a perna levanta e abaixa. Existe como se fosse 2 borrachinhas aqui. Elas parecem uma meia-lua do lado, vamos dizer assim, essa parte aqui de baixo aqui é a tíbia, do lado esquerdo aqui é uma meia-lua e uma outra meia-lua aqui, ó, do lado direito. Chama de meniscos, é um tecido fibroso. E ele favorece muito a parte de amortecimento, ele funciona como um amortecedor do corpo todo ali, entre o fêmur e a tíbia, né? Mas quando a pessoa ela fica com o pé no chão e ela vai cair, gira o corpo, aí força muito, ali, ó, como se estivesse cisalhando os meniscos ali, ó, o fêmur que é a tíbia. Ela vai cair, gira o corpo e a perna fica parada. A perna, ela não gira junto, quando a pessoa ela vai ter uma queda. E aí começa a machucar muito ali os meniscos, começa a cisalhar até romper os meniscos. Quando os meniscos ali, a metade dele é rompida e fica um pedacinho ali para dentro, chamado de alça de balde, né? Causa muita dor também, porque não é um pedacinho, vamos dizer, uma borrachinha só. Ele quebra, mas ele fica tudo sem forma, sabe? Assim, começa a dar pontadas em cima, embaixo, sabe? Tem umas pontas, assim, não fica certinho, um pedacinho cortado certinho, né? E aí tem também quando tem toda
a lesão ali total ali dos meniscos, que nem no meu caso, eu estou com um menisco do lado direito, né? Eu tive várias quedas, está totalmente dilacerado, né? Então tem que fazer uma cirurgia. E do meu joelho esquerdo está em forma de alça de balde, também sinto dores, né? Mas geralmente não dói muito, mas de repente dá um choque, uma coisa estranha e eu acabo caindo novamente. Então é necessário fazer uma cirurgia. Então nesses casos, quando é meniscal, né, a gente faz muito tratamento conservador na fisioterapia, para tirar as dores, para a pessoa continuar a vida dela. Mas é interessante ela andar com uma bengala, porque daí o joelho fica meio instável. Ele está andando, de repente sente uma coisa estranha, como se fosse um choque, uma pontada, daí o sistema nervoso nosso acaba desligando ali do joelho, ali, que está passando por ali. Porque passa nervos importantes, bem no meio do joelho ali, ó, é o nervo ciático, e do lado de dentro do joelho ali, olha, é o nervo tibial, e do lado para fora do joelho ali, ó, é o nervo fibular. Então é muito importante ter essa noção do que está acontecendo ali, essas quedas assim do nada, é os meniscos que estão estourados. E é engraçado que a dor começa a parecer uma dor muito forte atrás do joelho. E a pessoa não sabe o que é. Mas olha só que interessante, quando tem essas lesões meniscais, né, toda articulação que vem do joelho, existe uma cápsula por fora que produz o líquido sinovial. É um líquido que vai ficar lubrificando toda a cartilagem, todo o menisco ali, como se fosse um motor que precisa de óleo. Só que daí o que acontece? Quando essa lesão nos meniscos começa a acontecer, processo inflamatório e tal e tudo mais, a cápsula ali começa a produzir mais líquido sinovial. E começa a ter muito acúmulo de líquido, e começa a ter aquele joelho muito grande, né? As pessoas falam que tem água no joelho, né? Só que olha só interessante, se o joelho não ficar grande, essa quantidade de água vai para trás do joelho, que a gente chama de fossa poplítea. E aí atrás do joelho fica uma bola bem grande, muito estranho, sabe? Assim, mas é interessante isso aí saber o porquê que isso é acúmulo de líquido sinovial, porque os meniscos ali estão machucados, estão quebrados, estão dilacerados. Você tem uma patologia, uma dor muito forte, né? E aí o que se faz, né? Bom, quando essa quebra de meniscos, realmente é só cirúrgico, ou então um tratamento conservador para tirar a dor, a pessoa com uma bengalinha continua andando. Agora, quando tem um cisto de Baker, que é esse acúmulo grande ali atrás do joelho ali, o médico geralmente ele faz uma punção, ele pega uma agulha grande, coloca lá dentro e tira aquele excesso daquele líquido, né? Para poder diminuir. Aí a dor, ela diminui muito quando tem esse cisto de Baker que fica atrás do joelho, tá bom? Então agora você fala assim, Júlio, tá, mas o que eu posso fazer em casa se eu tenho esse cisto de Baker, se eu tenho esse acúmulo muito grande de líquido, né, que está atrás do joelho, está causando muita dor, porque é do menisco, mas também pode ser cisto de Baker, né? Aí no caso, o que você deve fazer, pelo menos andar com uma bengala para ter um pouco mais de equilíbrio, mas assim, não temos assim, e continuar com o medicamento, mas é necessário você ter uma intervenção cirúrgica nos meniscos. Porque se não tiver certinho os meniscos, não vai parar de produzir o líquido sinovial ali, não vai parar esse cisto de Baker, que é gigante. E quando está muito grande, a pessoa não consegue nem dobrar o joelho, que é insuportável a dor, daí tem que fazer essa punção que o médico coloca uma agulha lá dentro e puxa esse líquido, excesso de líquido sinovial, entendeu? Então é muitas coisas assim que nós temos que ver, se você for o seu caso, então você já está sabendo o que fazer. Com cisto de Baker, tratamento meniscal, falamos ali do ligamento ali da patela, ali até a tíbia, falamos também ali também da dor atrás da patela, dor acima da patela, falamos também. Agora vamos lá, uma coisa interessante, e se for uma dor assim, Júlio, tá, mas eu estou com uma dor meio que lá dentro do joelho, mas geralmente as pessoas esportistas, eles têm uma luxação ali, estoura o ligamento cruzado, anterior e posterior. O que é isso, né? Mas isso não pode causar essas dores muito fortes, né? E esse cisto, essas coisas todas. Olha só o que acontece. Geralmente, quando a pessoa ela vai fazer uma frenagem, exemplo, assim, que eu tive pacientes aqui também, no futebol. Então eles estavam lá correndo, lá disputando bola, de repente quando ele ia cair, ele começou a dar trotes assim para frente com a perna muito forte. E o que acontece? Olha só que interessante. Essa parte aqui de baixo, ó, é a parte da tíbia, a parte de baixo da perna aqui, ó. O pé tá aqui embaixo. Aqui em cima aqui, ó, tá o fêmur, que é a sua coxa, tá bom? Só que olha só que interessante. Existe um ligamento que chama cruzado, ele começa da tíbia aqui, ó, e ele vai até acima ali, ó.
cruzado anterior, que ele liga um pouquinho mais para frente, e tem um outro que fica um pouquinho mais do lado, que ele vai um pouquinho mais para trás, que ele segura o fêmur em cima aqui da tíbia, tá bom? Para poder não correr e nem soltar. Mas o que ocorre, né? Quando a pessoa faz, quando ela dobra o joelho, quando faz esse movimento, o fêmur, que é esse osso aqui, estou apenas demonstrando, né? Ele escorrega um pouquinho, ele tem esse rolamento em cima da tíbia, assim, ó, desse jeito, ó, quando faz esse movimento, quando dobra o joelho. E quando a pessoa fica de pé, ele volta para trás e faz isso aqui, ó. E quando senta, tem esse deslocamento. Só que daí, os ligamentos eles estão aqui, ó, segurando o osso de cima com o osso de baixo. Mas o que ocorre? Quando a pessoa no esporte fazer uma frenagem com tudo, ela vai cair, fica, tipo, o pessoal fala muito, tá tentando catar cavaco, né, para não cair. O que acontece? Essa pressão do corpo dela, da velocidade, o fêmur aqui, ele fica fazendo muita pressão para frente, ó, para poder querer sair da parte de baixo da perna, que é a tíbia. E aí o ligamento que está aqui, o cruzado anterior, é o primeiro que rompe. Ele faz assim, ó, toque, ele faz um barulho porque rompeu, porque forçou muito, porque o fêmur estava deslizando por cima da tíbia e empurrando esse ligamento cruzado anterior, que acontece muito no esporte, né? E a pessoa sente uma dor muito forte, dá um estralo muito grande, né? Como se fosse esse barulho muito grande assim, o pessoal faz, né? E aí começa a ter essas dores muito fortes. Mas a pessoa consegue ficar de pé, consegue andar normalmente. Só que daí começa a ter essa instabilidade no joelho. A pessoa começa a cair do nada. Ela está andando, de repente o joelho parece que vai sair, a pessoa sente mal e acaba caindo o sistema nervoso da pessoa, desliga, né? Porque é um sistema de proteção nossa, a pessoa acaba caindo, né? E um teste muito simples para fazer é quando a pessoa está sentada, com os pés no chão ali, né? O joelho flexionado, né? Que é o fêmur, que é a tíbia. A pessoa ela segura aqui na tíbia aqui, ó, e empurra para fora. Se pelo menos sair ali, se você vê que saiu uns 2 centímetros, 3 centímetros, né? Que ele fez isso aqui, ó. Se fizer esse movimento, é certeza ali que o ligamento cruzado anterior, né, ele está rompido, daí é cirúrgico, não tem como fazer nada. Na fisioterapia, é apenas alguns processos assim, analgésicos para melhorar a dor e tal e tudo mais, mas é necessário fazer ali uma cirurgia para poder ligar novamente ali esse ligamento cruzado anterior que foi rompido do joelho, né? E aí geralmente os médicos eles tiram, lembra quando eu falei daquele ligamento que fica na patela até a tíbia ali? Eles tiram um pedaço do meio ali, vamos dizer assim, e fazem uma cirurgia que liga o osso de baixo aqui com o osso de cima. Né? Ele pega aqui, entra aqui a tíbia, o platô tibial aqui, ó, eles fazem um furo aqui, lá na lateral, e ligam, né? Colocam esse ligamento até os côndilos do fêmur aqui, ó, para atravessar, para cruzar. Né? E daí tem uns artifícios, umas técnicas ali que seguram esse ligamento ali para não romper novamente, né? Então daí, se ocorreu esse tipo de lesão em você, se você sabe que foi isso aí, o rompimento do ligamento cruzado anterior, daí é a cirurgia. Você pode até ficar sem fazer cirurgia, mas você vai ter muita instabilidade. Você vai descer a escada, você vai sentir medo, o joelho, o fêmur ele vai um pouquinho mais para frente da tíbia, você vai sentir medo, o sistema nervoso vai desligar e você vai cair. Então é necessário o processo cirúrgico. E demora um pouquinho, viu? Depois da cirurgia, pelo menos é um mês, toda a parte de mobilização, de exercícios ali para poder fazer com que ali a musculatura ela não fique fraca, né? Então a parte isométrica, a parte de fez, né? Então para depois de uns 2 meses começar com um pouquinho de movimento tal, e ganhar amplitude e todas as outras coisas que é necessárias, tá bom? Outra coisa que é muito interessante também, que nós vamos aqui continuando a falar, ou falamos do ligamento cruzado anterior. O posterior é o contrário. Né? Se você caiu, né? Se uma pancada atrás do joelho, de repente no futebol alguém chutou muito forte no joelho, e você escutou uma ruptura, um barulho, né? Um estralo muito forte, começou a sentir muitas dores, você sentado com os pés no chão, é interessante, bom, o joelho dobrado, ó, esse aqui como fosse o fêmur, tá? O osso do fêmur que é a tíbia, né? Aí você pode segurar aqui, ó, e puxar para trás. Se você vê que a parte de baixo da perna, que é a tíbia, ela faz isso aqui, ó, daí tá rompido o posterior. Entendeu? Daí é cirúrgico também.
Daí nós fazemos a fisioterapia por o mesmo processo de analgésico, mas é conservador. É necessário cirurgia, não tem jeito. Aí vamos lá para uma outra coisa. Falamos várias dores no joelho que você possa ter, várias coisas interessantes. Agora veja uma outra coisa que é muito interessante também. Quando você pega ali, porque ao lado do joelho, falamos de várias articulações ali. Agora tem uma articulaçãozinha, um ligamento que fica ao lado do joelho, que chama ligamento colateral, de dentro da perna, que é o medial, e de fora da perna, que é lateral. Aí isso pode ter uma frouxidão, aumentar a frouxidão. Exemplo, se a pessoa, esse ligamento do lado do joelho ali, né, ele está com uma frouxidão ali, ligamentar, o joelho ele começa a abrir, em vez de ficar retinho, ele começa a abrir, a pessoa fica com o joelho meio aberto, sabe, assim, parece que o pessoal fala que é joelho como é que fala, tem uns nomes de marinheiro, que anda com a perna aberta, né, essas coisas todas, então de quem anda muito de cavalo, fica com a perna aberta andando assim, mas o porquê disso aí? Se ficar aberto é porque o ligamento colateral, lateral, que fica ao lado do joelho, ele está com frouxidão. Olha que interessante. Mas aí pode causar dor. Mas como que a gente consegue arrumar isso aí, Júlio? Porque assim, tem pessoas que vivem sua vida toda. E se a pessoa também, ela tem o joelho para dentro, o porquê? Então quer dizer que o ligamento de dentro ali, que segura o joelho de dentro ali, ele tem um tamanho maior, teve uma frouxidão ligamentar, então se ele era pequenininho, ele aumentou até e o joelho está fechando. Mas o porquê isso aí? Nós temos que ver, se você sente dor, né, e tem esse problema de joelho aberto, muito aberto, valgo, que nós chamamos, ou então joelho fechado, que é valgo, ou muito aberto, que é joelho varo, nós temos que alinhar, sabe aonde isso aí? É lógico que exercício nós temos que trabalhar toda a cadeia muscular ao redor, mas nós temos que ver lá a parte dos pés, a pisada da pessoa. Porque se a pessoa ela pisa para fora, né, tem uns que chamam de supinação, eu prefiro chamar de pés em inversão, né, que a pessoa pisa para fora. O joelho ele acaba indo mais para fora, forçando sempre ali esses ligamentos ali, ó, que estão no joelho, na parte de fora. Agora, quando a pessoa ela pisa para dentro, uma eversão, o joelho ele acaba ficando mais para dentro. E aí começa a refletir dores lá para cima no quadril, na lombar, e pode chegar até no ombro. E aí como que nós podemos corrigir? O que você pode fazer aí, né? Aqui também eu faço muito isso, né? Então após toda a avaliação para ver sobre essas dores no joelho, o que está acontecendo, eu preciso alinhar o paciente o mais perfeito possível. Então, se ele tem uma pisada para fora, eu tenho que receitar ali para ele uma palmilha primeiro, para ele poder pisar retinho, o joelho vai estar retinho. O joelho vai estar retinho, o quadril vai estar perfeito. E não vai subir essa cadeia de dores até no ombro dele, ali nas costas, na parte torácica, cervical, não vai subir. Né? Então, não adianta eu tratar só ali a dor que está ocorrendo, colocar um ultrassom, colocar algum gelo, um pouquinho de exercícios, mobilizar ali, que não vai adiantar, entendeu? Então, é necessário a gente poder alinhar os pés. Né? Tem pessoas que têm o pé assim, um está em inversão e o outro está em eversão, como se ele pisasse meio de lado, assim, sabe? Então, tem que arrumar também, porque senão a dor ela nunca vai cessar, nunca vai parar. E aí começa sempre a ter essas dores muito fortes no corpo ali, e o local que mais é prejudicado ali é o joelho, porque o joelho é uma articulação que recebe todo o seu peso do corpo ali, né? Então é muito complicado. E se uma pessoa ela tem, exemplo, né, uma pisada muito para dentro, o joelho ele vai ficando para dentro, faz com que o quadril ele fique mais para frente. E a pessoa com o quadril mais para frente, para anterior, é como se a pessoa, é uma antiversão, nós chamamos. É como se a pessoa ela repitasse mais o bumbum, como vocês veem, né? Só que causa muita dor na lombar, aumenta a lombalgia ali da lombar. Começa a causar muita dor. Mas isso aí, tipo assim, eu tenho que ir lá no lombar para tratar isso aí, lá no quadril? Não, tá lá no pé. Então eu tenho que resolver o pé da pessoa, o problema do pé, alinhar perfeito para poder subir. Olha só que interessante, entendeu? Então dá uma olhada se isso é o seu caso. Se essas dores, como que você pisa, olha no seu tênis, se gasta mais para fora ou se gasta mais para dentro. Existem palmilhas que você pode comprar, várias casas de saúde, pela internet também vende. Palmilhas para quem pisa para fora, né? Palmilhas para quem pisa para dentro, uma maneira mais fácil de falar, digitar na internet, você acha e compra, ela tem pelo menos 1 centímetro ali a mais
mais alto, né, de um lado, para poder corrigir o seu pé. Interessante, entendeu? Não são caras e você pode ter um alívio imenso assim dessas dores, tá bom? Vamos para uma outra coisa, bem ao lado ali do joelho também, a gente tem os ligamentos colateral medial, o lateral, o ligamento colateral, lateral e medial. Existe também um pouquinho mais abaixo ali, um pontinho ali, de dentro da tíbia, na parte de dentro ali, onde nós chamamos pata de ganso. O que é isso, né? Porque parece uma pata de ganso, que são 3 músculos de trás da coxa que se ligam até a parte de dentro ali da tíbia, né? Vamos dizer assim, a parte de dentro da sua perna, ali um pouquinho mais para baixo do joelho, que parece uma pata de ganso. Sabe por que causa muita dor? Então, são 3 músculos que estão ali, que é o semimembranáceo, o semitendinoso e o sartório, que vai da frente da coxa, assim, cruza a coxa e se insere ali. Mas o que ocorre, né? O que ocorre é o seguinte, é que está passando um nervo importante ali. Do nosso nervo isquiático, que está saindo do plexo lombar, da nossa coluna ali, da lombar, também sacral, todo se junta ali o plexo ali isquiático. Quando chega bem próximo da sua virilha ali, que é o ligamento inguinal, ele se divide em 2. Vai um para baixo da perna ali, que sai pelo forame obturado, que é aquele ossinho do bumbum que a gente senta, que é o nervo ciático. E por cima da coxa ali é o nervo femoral. Esse nervo femoral é o nervo motor, para você ter movimento. Mais ou menos no meio da coxa ele se divide em 2. Ele desce um nervo para lateral, que chama nervo femoral lateral. Só que esse nervo ele é sensitivo. Sabe, a pessoa sente, coloca a mão assim, dói. Quando está doendo muito ali, é uma neuralgia parestésica, mas está vindo de onde? Está tendo compressão lá em cima, lá de onde está saindo. Ou de músculos ali da pelve, né, que trazem espasmo, está apertando esse nervo. Mas aí, quando chega no joelho ali, olha só que interessante. Quando chega no joelho, 4 dedos ali acima do joelho se divide em 2. Vai um nervo, né, na parte de dentro da perna, vamos dizer assim, né, onde está a tíbia ali, que é o nervo tibial, ele está descendo. Ele passa bem ali num canalzinho, como se fosse uma valinha assim, ó, tá? Um sulco, vamos dizer assim, na anatomia chama de sulco, né, que é como se fosse uma depressãozinha. Está passando esse nervo. E tem esses 3 músculos chegando também ali. Então, às vezes, o que ocorre? Pode estar apertando esse nervo ali, a pessoa tem muita dor na parte de dentro do joelho, um pouquinho mais para baixo, mas nessa pata de ganso. Aí o que nós fazemos? Geralmente pessoas que forçam muito, né? Tipo, a pessoa treina muito, ou então ela faz muito pedal, né? Faz exercícios muito assim, repetitivos e forçam muito essa musculatura, né? Do quadríceps ali e tal. Então, toda hora a articulação está mexendo para lá e para cá. E essa inserção desses músculos que estão bem ali do lado da tíbia ali, começam a inflamar um pouquinho, porque está usando muito, quando usa muito músculo, fica puxando lá da onde está grudado no osso ali. Só que tem um nervo importante passando, lembra que eu falei para vocês? Que é o nervo tibial. Então daí começa muita dor, né? Daí tem que fazer fisioterapia, também é processo inflamatório ali. Agora você na sua casa, o que você pode fazer? Você pode estar mobilizando, tá bom? Segura bem onde dói ali, ó, dá uma pinça assim, ó, faz isso aqui, ó, e começa a mexer, ó, bastante. Mexe um pouco assim, um pouquinho mais para baixo. Fica ali, ó, durante uns 3 minutinhos. Porque daí faz com que nada ali fique apertando o nervo que está passando por ali também. Isso tende a melhorar muito, tá bom? E aí, dá uma olhadinha na musculatura embaixo da coxa ali, que é aquele semimembranáceo semitendinoso que eu te falei. Porque às vezes ele pode estar em espasmo, ele fica muito duro, sabe? Causa muita dor. Você colocar a mão embaixo da coxa, vê que ele está duro, ele está chegando lá nessa pata de ganso, ele está puxando muito. Faz uma isquemia, aperta com muita força e segura, com o dedo mesmo, por uns 2 minutinhos. Aí ele tende a liberar essa musculatura, porque a musculatura, todas no corpo, tem pequenos filamentos que chamamos de fuso, e eles detectam o comprimento do músculo. E detectando o comprimento do músculo faz com que o músculo ele para de ter esse tônus alto, né, de ficar fazendo força, né, essa espasticidade, né, vamos dizer assim. Então, uma maneira mais simples de explicar essa cãibra forte no músculo, ele para, ele relaxa o músculo e para de doer lá na parte ali de dentro ali do joelho, um pouquinho mais para baixo, tá? Bom, e se for do outro lado do joelho, onde tem a fíbula, que é aquele ossinho, fica ao lado da tíbia, tiver uma dor bem na cabeça da fíbula, mas que trem é esse? O que pode estar acontecendo, né? É interessante o quê? Que o nosso maior músculo ali, o mais forte ali, que faz a flexão do joelho, que você dobra a perna para trás ali, em academia, né, tem aquela mesa flexora, sabe, que você deita e puxa a perna para trás. O músculo mais forte que está agindo ali é o bíceps femoral.
ele liga ali do seu isco, que é esse ossinho do bumbum que a gente senta, e ele cruza a perna ali por baixo, né, da sua coxa ali, por trás, né, a parte de trás da sua perna ali, e ele vai até a cabeça da fíbula, que é esse ossinho que fica ao lado da tíbia. Mas olha só que interessante, ele pode estar fazendo tanta força, começa a inflamar lá, porque quando a musculatura está fazendo muita força, aonde ela se insere no osso, ela fica puxando o tempo todo e começa a poder causar um processo inflamatório. Né? Se você tem uma dor assim, que fica ali próximo da tíbia, mas só que mais para o lado de fora, assim, que é a fíbula, né? Ali próximo uma partezinha mais alta, que você sente que uma partezinha óssea mais alta, assim, que é a cabeça da fíbula, se estiver sentindo dor, o que é interessante você fazer? É você pegar a cabeça da fíbula, esse ossinho, e ficar mexendo para cima e para baixo. Seria muito interessante se eu tivesse, como é que fala, uma pessoa aqui para poder demonstrar, ou então, umas peças, né, de anatomia, que daí eu já mostrar tudo para vocês, ia ser muito mais simples de entender. Mas assim, deu para entender bastante, né? Então, tipo, segura ali do lado da perna, né? A perna tá passando, segura e mexe bastante ali, uns 3 minutinhos, para poder ali mexer e parar essa pressão toda que a musculatura bíceps femoral está fazendo na cabeça da fíbula para puxar. E essa dor já melhora muito, tá bom? E aí, um pouquinho mais para baixo ali da cabeça da fíbula, tem o tibial anterior, que é um pouquinho mais para o lateral da perna. É um músculo que faz a gente levantar a ponta do pé, fazer uma dorsiflexão para poder dar um passo. Geralmente o pessoal que joga futebol, que faz pedal, tem muita dor ali, né? O que é interessante fazer, né, nessa região aí também, que é um pouquinho para baixo do joelho, que é o tibial anterior, pelo menos uma liberação miofascial. Então levanta a ponta do pé assim, ó, e esse músculo aqui da frente que está causando muita dor, aperta com muita força com o dedo, faz uma isquemia e segura por uns 3 minutos. A dor diminuindo, você pode fazer dinâmico, né? Uma liberação miofascial dinâmica. Você pode segurar com a sua mão assim mesmo, ó, desse jeito. Ó. Aperta com força e vai passando, só, vai esfregando. Fica ali por uns 3 minutos assim. Se quiser colocar um óleo para poder deslizar mais, seria interessante também. Então você consegue já ali diminuir essas dores que eu estou falando, 50% de todo o joelho. Mas você fala, Júlio, mas olha só uma outra coisa que eu vou entrar em detalhe agora aqui, que muitos poucos vão saber, né, sobre isso aí. Né? Falei sobre dores, sobre todos os detalhes do joelho, né, todas as dores do joelho. Mas quando a pessoa tem uma artrose no joelho, a artrose, geralmente, o que é? Entra ali, ó, o fêmur ali, ó, que tem os côndilos, a cabeça ali, ó, do fêmur, que tem ali uma cartilagem que já está toda gasta, e a parte de baixo ali, que é a tíbia ali, o platô da tíbia, porque é retinho, tá? Só tem uma tuberosidade um pouquinho mais alta no meio. Tem também uma cartilagem. E quando tem esses desgastes, com a idade, vai tendo esses desgastes, a cartilagem tem que estar sempre lubrificada, a pessoa começa a perder essa lubrificação com a idade, começa a quebrar tudo. E os meniscos também, que são essas borrachinhas que sustentam o peso do corpo, começa a quebrar também, e começa a entrar num processo de artrose. Mas olha só que interessante. Ó, o fêmur está aqui, ó, em cima. Uma pessoa sentada, exemplo, tá? A tíbia, ela está aqui embaixo. A tíbia embaixo, ela não fica parada o tempo todo, ela tem que ter essa mobilidade, ó, ela tem que girar um pouquinho, pouca coisa, mas tem que girar. Se ela não girar, daí a pessoa tem uma artrose muito severa. Então é necessário que nós fazemos aqui na fisioterapia o que é? A pessoa sentada, né, com o joelho flexão, eu pego aqui, ó, esse osso aqui, ó, e faço muita força para baixo, fico fazendo essas trações para aumentar o espaço articular ali de dentro. Isso é interessante para poder passar as dores. A pessoa está com dor de uma artrose muito severa ali. E aí, mas olha só, mas a tíbia aqui de baixo, ela tem que girar um pouquinho, pouca coisa, tá? Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma tração muito forte e rotacionar. Isso vai fazer com que os desgastes ali em cima, eles, vamos dizer assim, como seria a palavra, né? Como se estivesse lixando ali a cartilagem ali, que está toda quebrada, para ficar mais lisinha o platô da tíbia, os côndilos ali, para não ficar entrando muito em atrito ali. Porque às vezes quando a cartilagem ela quebra, ela estoura, né? Ou então tem esse desgaste, um pedaço fica maior da cartilagem, outros menorzinho, outros fica uma ponta, então isso causa mais dor. Mas aí você me fala assim, Júlio, eu tenho uma artrose no joelho muito severa. O que eu posso fazer em casa para poder melhorar isso? Né? Porque estou sem condições agora de ir na fisioterapia, que o resultado melhor é bem aqui, né? Aqui conosco aqui.
Mas o que você pode fazer? Olha só, você sentado no sofá mesmo onde você está, né? Eu vou demonstrar aqui com a minha mão, tá bom? Mas é porque não temos todo o aparato aqui, né, de câmeras, um monte de coisa, né? Temos um celular aqui para o Instagram e outro para o YouTube. Mas olha só, você sentado, né, com os seus pés no chão, né? Imagina que aqui fosse aqui, ó, a tíbia, né, e aqui meu pé. Levanta a ponta do pé e fica mexendo para lá e para cá, ó, fica fazendo isso aqui, ó. É como se eu estivesse rotacionando a minha tíbia em relação ali, ó, o fêmur que ali é a coxa sua. Fica fazendo isso por uns 3 a 5 minutos, todo dia, de manhã e à tarde, pelo menos umas 2 vezes. As dores irão diminuir muito. Agora, imagina só uma coisa. E se eu pegasse e colocasse uma tração, lembra que nós fazemos uma tração? Nós puxamos para baixo e rotacionamos. Você só girando, você só vai estar rotacionando. Mas e se eu pegar e colocar uma carga, um pezinho? Se você tivesse uma caneleira, ia ser perfeito, né? Você senta numa cadeira mais alta, o pé, a perna, ela fica para baixo, levanta a ponta do pé, uma caneleira e fica mexendo. É como se você estivesse fazendo tração para baixo e girando. Nossa, faz isso 5 minutos. De manhã e à tarde, você vai ver que a dor vai diminuindo 60%. Dessa artrose até 70%. Se fizer isso todo dia. Agora, olha só uma coisa interessante. Tá, Júlia, mas eu não tenho caneleira, eu não tenho nada dessas coisas. E se você pegar um saquinho de feira, saquinho de pão, um saco plástico, coloca lá um pouquinho de peso, lá uns 2 pacotes lá de feijão ou de açúcar, para dar pelo menos uns 2 quilinhos, exemplo. Aí você está sentado numa cadeira mais alta, você coloca a alça aqui, ó, dessa sacola, né, o mantimento aqui embaixo, levanta a ponta do pé e fica fazendo esse movimento. E aí vai ter um pezinho fazendo a tração da tíbia em relação ao fêmur lá, e você vai estar rotacionando a sua tíbia. Olha só que interessante. É uma coisa que você pode fazer aí na sua casa. É uma coisa que você pode fazer e que pode dar muito certo. Entendeu? Então é uma coisa muito interessante que você pode estar trabalhando sobre essas coisas, sobre essas dores e tendo muito resultado. Bom? Agora, um resultado bem maior, de 80% a 90%, exemplo, uma artrose, a gente consegue chegar até um resultado de 90% de analgesia, de a pessoa ficar bem e continuar a vida dela, né? Agora, 100% é só cirúrgico, mas pelo menos nós conseguimos reduzir essas dores em 90%. Agora, fazendo em casa, você pode chegar até uns 50% de analgesia dessas dores, tá bom? Então é interessante, assim, se você tiver com dificuldade, essas dores no joelho, né, tenta fazer, né? Nessa live ela vai ficar salva pelo Instagram e pelo YouTube, tá bom? E nós fizemos o quê? Nós falamos muito sobre todas essas patologias, essas dores, né? Que é ligamento cruzado anterior, posterior, que é menisco, que é o ligamento do lado do joelho, que é o colateral, medial lateral. Falamos do ligamento ali patelo-femoral, falamos ali desse tendão, né? Falamos também do ligamento ali da patela ali até a tíbia, todas essas dores ali nós falamos, o porquê dá, o que ocorre e como você pode fazer em casa para poder melhorar muito, tá bom? Então é interessante, assim, se você conhece alguma pessoa que sofra com essas dores no joelho, manda essa live para ela, vai estar salva, tá bom? Manda, compartilha isso aí porque é muito interessante, porque nunca ninguém fez uma live assim para falar de tudo, sabe, assim, coisas assim que nós usamos, né, para você ter essas dicas na sua casa. Então essa é a primeira live que eu estou fazendo assim, falando sobre todos, né, tudo na patologia, como você pode melhorar muito essas dores que você tem, tá joia? Entre no meu site lá para você me conhecer um pouquinho, saber sobre mim, é drjuliocastro.com.br, tá joia? drjuliocastro.com.br. Tenho feito outras lives também, toda sexta-feira, às 7 horas, estarei aqui, tá bom? Quero que vocês comentem nos comentários, né, sobre o que mais, né, qual patologia, qual dor no corpo vocês querem saber. Já foi feita uma live grande sobre fibromialgia, que dá para diminuir essas dores e, nossa, deixar a pessoa sem dor por 6 meses pelo menos, para depois voltar, né, a ter esse sistema nervoso atacando de novo. Fizemos uma live sobre dores no ombro também, fizemos outra live também sobre dores na lombar, fascite plantar, esporão calcâneo. Essa live agora é sobre, que nós estamos falando aqui sobre dores no joelho, todas as patologias aí do joelho que possam ocorrer, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem assistindo essas lives, compartilhem, tá bom?
porque eu estou apenas ajudando, eu não ganho nada com isso, pessoal, apenas ajudando as pessoas, tá joia? E se você precisa de uma fisioterapia avançada, que é com todas essas técnicas de osteopatia, da quiropraxia também, agulhamento a seco, dry needling, né? A parte de eletroacupuntura, acupuntura, que nós fazemos aqui, cada sessão minha de 1h30, 2 horas, para ter o máximo de resultado, tá bom? Com vocês, inclusive aqui, até na live aqui, tem pacientes aqui que estão ali na live, que estão bem hoje, não sentem mais dor, né? E a dor volta depois de um tempo, a pessoa tem que fazer pelo menos uma sessão ou outra para poder estar ali fazendo, né, de novo uma sessão para poder melhorar, porque a pessoa às vezes ela abusa um pouquinho, né? Às vezes é complicado que a pessoa tem um trabalho, não pode largar o trabalho. Mas aí o que ocorre muito é que o trabalho está causando muita dor na pessoa. Então isso é muito importante, assim, de estar continuando esse trabalho e em casa também fazer esses exercícios, essas mobilizações para você ficar bem, tá joia? Então muito obrigado, me segue aí no Instagram, me segue lá no Instagram também, lá no YouTube, no Facebook, onde for, tá bom? E toda sexta-feira estarei aqui. Agora me fala vocês aí, tá bom? Manda uma mensagem para mim dizendo sobre qual patologia vocês querem, qual dor no corpo, na próxima live que eu falo tudo para vocês, tá bom? Eu geralmente não preparo nada, porque isso já está tudo dentro de mim, já é muito estudo, então eu não preparei nada, não tenho nada aqui falando, só de muito estudo, eu vou falando para vocês toda a patologia, o que ocorre, o que não ocorre, toda a parte de inervação, a parte profunda de anatomia pesada, tá bom? Então me lembra sempre que se você melhorar aí, graças a Deus, não sou eu, é apenas o Senhor é que cura, Jesus cura. Eu só uma ferramenta aqui, tá bom? Então, obrigado por todos, Deus abençoe a todos e até a próxima live, tá joia? Obrigado!